tocou, se estava ali, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu, que me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisa nem voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. A minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de viver, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de viver, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha
alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, só mais uma vez. Tu és, declare. Em a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele venha saciar a sede de todos nós, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu convido a pastora para estar orando aqui comigo, em nome de Jesus. Ô pastor. Eu estou aqui. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai que estás no céu. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eis aqui, Senhor, a Ingrid, meu Pai, nós colocamos ela, te apresentamos, entregamos nas tuas mãos, ó Deus. Meu Deus, toma a vida dela, meu Deus, usa ela, meu Pai, com poder, unção, graça, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, meu Deus, fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aqui, gente? Dá glória a Deus aí, bem grande. Eu estou muito feliz porque é uma oportunidade maravilhosa de estar ministrando a palavra do Senhor. Eu agradeço aos pastores por essa rica oportunidade. Não é qualquer igreja que a gente vai e tem a oportunidade de ministrar, não é verdade? A palavra que o Senhor ministrou em meu coração para trazer para a amada igreja fala justamente sobre esse louvor que o obreiro Daniel falou. Está lá em João 4. Peço que a amada igreja se ponha de pé para estarmos lendo a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? João 4. Glória a Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, pois tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens por que tirar, e o poço está fundo. Onde, pois, tens água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Eu vou pular lá para o versículo 42, que é para não ficar muito longo. E diz assim: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é este verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Quanto mais oração, mais poder. Santo Deus eterno Pai, nos colocamos, Senhor Jesus, diante da Tua presença, meu Pai, mais uma vez, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar a primazia deste culto, que o Senhor tome o Teu lugar, meu Pai. Ministra em nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor através da minha boca. Me usa como canal de bênção, Senhor Deus. Ministra em cada um dos Teus filhos aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Repreende todo espírito maligno, todo espírito contrário à Tua palavra, Senhor Deus. Que seja repreendido deste lugar, em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu nome. Amém. Pode se aceitar, Náudio. Eu glorifico o nome do Senhor porque desde o início do culto, Deus tem falado tudo aquilo que Ele falou comigo em casa. Por isso que eu estava ali sentada e só dando glória. E a pastora, os louvores foram falados também, daquilo que eu ia falar aqui, que eu vou falar aqui. O pastor também falou coisas que Deus falou comigo em casa para eu falar. A pastora, a pregação sobre, a ministração sobre água, né? É tudo aquilo que Deus falou comigo. Então, Deus é um Deus de confirmação. Eu estava em casa e disse: Senhor, confirma no meu coração que essa palavra que é para eu levar para o teu povo. Porque a gente tem que pedir um direcionamento do Senhor. E eu tinha separado 2 palavras. E eu disse: Pai, mas o meu coração age pela história da mulher samaritana. Mas eu vou entregar em tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Então, confirma lá na igreja se realmente é essa palavra que eu dei. E o Senhor confirmou através da pastora, daquilo que ela falou aqui. E eu glorifico o nome do Senhor. Então, essa história da mulher samaritana começa com Jesus saindo de Judá e indo para Galileia. Porque chegou aos ouvidos dos fariseus que Jesus estava... mais que João. Glória a Deus. E ele deixou Judá e foi para Galileia. Mas era necessário ele passar por Samaria. Necessidade não é uma coisa que a pessoa quer. Não é aquilo, eu vou porque eu quero. Não. Necessidade é aquilo que a pessoa necessita fazer. Então Jesus, foi necessário Jesus passar por Samaria, passar em Sicar. Ele tinha um propósito, né? Para passar em Sicar. Ele tinha aquele propósito. E quando ele chegou ali ao poço de Jacó, quando ele chegou em Sicar, ele mandou os seus discípulos irem comprar alimentos e ele foi lá para o poço, porque ele sabia que algo era necessário fazer ali. Quantas vezes, né, a gente acha que Deus, que Jesus, ele não vai chegar naquilo que nós necessitamos, naquilo que Deus precisa fazer na nossa vida, né? Muitas vezes a gente olha assim e diz: nossa, eu preciso disso, e Deus está demorando. Deus não demora.
Há um tempo determinado para todas as coisas. E foi necessário Jesus chegar lá ao poço de Jacó. E quando era a hora sexta, Jesus estava lá e chegou uma mulher samaritana. A mulher samaritana, conforme diz o relato da Bíblia, a palavra do Senhor, ela era uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Que já teve 5 maridos. E o sexto não era dela, conforme diz aqui no versículo 1. Conforme diz aqui, eu não estou achando o versículo porque a música ficou tudo baralhada, mas conforme diz a palavra do Senhor, ela tinha 6 maridos e o sexto não era dela. E aí Jesus chega para ela e diz assim: dá-me água. E ela olha para Jesus assim, 17. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Esse nem está marcado. Glória a Deus. E Jesus olha para ela e diz assim: dá-me água. O fato de Jesus estar pedindo a essa mulher é uma coisa diferente. Porque normalmente todas as pessoas chegam a Jesus para pedir. E Jesus ali estava pedindo a ela: dá-me água, dá-me água. Ali naquele momento foi o contrário. Jesus chegou para ela e disse: dá-me água. E ela olhou para Jesus e disse: como pode tu me pedir água? Sabendo que eu sou uma mulher samaritana. Porque os samaritanos, os judeus, não se davam com os samaritanos. Porque naquela altura os samaritanos eram tidos como pessoas sujas, imundas, que não eram dignos de estarem na convivência dos judeus. Eles não podiam ir para a casa do Senhor adorar a Deus. Eles criaram um altar para adorar a Deus, e não só a Deus, mas a outros deuses. E era por isso que Deus não recebia as adorações dos samaritanos. Porque eles não só adoravam a Deus, mas como a outros deuses naquela altura. E aí ela olha para ele e diz assim: como pode tu me pedir água? Aí ele vai e diz: se você bem soubesse quem eu sou, tu me pedirias água, e eu te daria água da vida. Glória a Deus. Naquele momento, ela olhou, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que ela olhou para Jesus e disse assim: como pode tu me dar água? Como pode tu me dar água? Está escrito também que se ele não tinha instrumento nenhum para tirar água do poço. O poço é fundo, Jesus chegou lá de mãos abanando e não tinha nenhum instrumento para tirar água de lá de dentro. E ela olhou assim e disse: como é que ele vai me dar água se ele não tem nenhum instrumento? Aí eu acho que ela pensou: ele deve me mostrar o caminho de outro poço, né? Aí ela foi e disse: porventura és tu maior do que o pai Jacó, que fez esse poço? Para quem não sabe, Abraão, Isaac e Jacó deixou aquele poço para José, que era filho dele. E o povo herdou aquele poço por conta de José. E aí, próximo ali, não tinha outro poço ao qual ela poderia sair de lá e ir mais para frente, ou para ela, se calhar, era muito longe para ela fazer. Então ela só ia naquele horário, porque como ela era considerada uma mulher impura, uma mulher que se prostituía, ela ia naquele horário, que era um horário que ninguém mais ia. Né? Então ela ia naquele horário buscar água. E Jesus, quando ela chegou lá, Jesus estava lá. E Jesus teve um encontro com aquela mulher. Um encontro que transformou a vida dela. Quantas vezes eu e você precisamos desse encontro para transformar a nossa vida? Quantas vezes a gente olha assim e diz: não tem mais jeito. E Jesus hoje está dizendo:
dizendo: tem jeito, vou eu entrar, vou eu fazer, vou eu entrar nesta causa, vou eu dar de frente com aqueles que você acha ou aquilo que você acha que não tem jeito. E isso Deus fez na vida da mulher samaritana, que ela achava que a vida dela ia acabar daquele jeito. Ela achava que a vida dela já não tinha mais jeito. Porque era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, um atrás do outro, e o 6º não era dela. Então ela olhava assim, provavelmente, e dizia: minha vida já não tem mais jeito. Eu vou morrer desse jeito. Passando de mão em mão. Passando de marido para marido, que naquele momento já não era mais o marido dela. E aí Jesus diz assim: eu posso te dar uma água, a água viva. Aquela que você beber e se tornará fonte de água viva. Aleluia. Então, a partir do momento que ela teve aquele encontro com Jesus, a vida dela foi transformada. Ela olhou para Jesus e disse: então dá-me de beber desta água, para que eu não tenha mais que vir aqui pegar água. Mas por que a mulher samaritana falou isso? Vocês sabem? Porque ela tinha vergonha de sair de onde ela estava para ir buscar a água naquele lugar, no horário onde todo mundo podia ir. Porque ela passava, tenho certeza, não está escrito aqui, mas eu tenho certeza, conjectura minha, que ela passava pelas pessoas e as pessoas diziam: ó, aquela ali que pega o marido da outra, ó, aquela ali que se prostitui. Quantas vezes eu e você já passou pelos lugares e as pessoas nos caluniaram, ou as pessoas nos julgaram conforme o nosso pecado, sabendo eles, não sabendo eles que o pecado para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é um só, a não ser os abomináveis. Mas o meu pecado e o seu, conforme Deus fala, é um só. Não existe pecadinho ou pecadão, tu peca mais ou peca menos. É claro que conforme o nosso entendimento e aquilo que Deus ministra em nosso coração, a gente vai saber que o que estamos fazendo é errado. Mas aí ela passava e as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas chegavam e falavam: olha a mulher que está passando, que pega o marido da outra. Olha a mulher que está fazendo isso. Olha a mulher que está fazendo aquilo. E Jesus chegou na vida dela para dizer: o teu pecado será testemunho para a vida de muitos. O teu pecado será testemunho para transformar vidas. O teu pecado servirá de testemunho para vidas serem salvas, para vidas chegarem a Deus, para vidas serem mudadas. Não te preocupa com o teu pecado, porque quando Jesus chega, tudo é transformado. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Você não pode chegar e dizer assim: eu só vou para Jesus quando eu mudar a minha vida. Não. Venha do jeito que você está. Diga: Jesus, eu sou pobre, eu sou pecador, eu não presto para nada, mas eu estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Nada é por merecimento, tudo é pela graça. Deus derrama a graça dele sobre as nossas vidas e faz tudo conforme o querer dele. Eu não sou digna de estar ministrando a palavra do Senhor, mas não é por conta dos meus pecados serem grandes. Não, é porque eu não me sinto digna. Mas a misericórdia e a graça do Senhor nos alcança. Nós temos que fazer conforme aquilo que Deus manda. Deus disse: ide e pregai o Evangelho. Eu e você temos que sair do nosso conforto e ir para a zona de desconforto para pregar o Evangelho para aqueles que necessitam lá fora. Eu sempre falo para o meu marido que para onde eu vou, eu tenho que falar de Jesus. Eu vou para o trabalho, estou lá, às vezes as pessoas nem falam a minha língua, e eu arrumo um meio de falar de me comunicar, que seja na mímica. E aí eu falo: gente, vocês acreditam em Jesus? Essa semana retrasada tinha uma árabe do Iraque.
ela é do Iraque. E eu tenho muita curiosidade sobre a religião deles lá, né? E aí eu cheguei para ela e disse assim: ô Cristina, tu acredita em Deus? Ela não fala português. E eu me desenrolo com ela no inglês. E aí ela disse: acredito, mas há um único Deus. Aí eu disse assim: você não acredita em Jesus? Aí ela disse: só como profeta. Aí eu disse: você não acredita que Jesus é o Messias que veio e há de vir buscar a igreja? E ela disse: não. Aí eu disse: então Deus tem uma longa jornada comigo e com você aqui. Aí ela olhou para mim e começou a sorrir e disse: por quê? Eu disse: porque eu vou fazer você acreditar. Aí ela disse assim: não vai, porque eu já nasci assim. Eu disse: mas quando Jesus entra, tudo se transforma. Glória a Deus! Aí ela ficou rindo, porque ela não entende muito como eu falo em inglês, e nem ela fala inglês fluente, nem eu falo inglês fluente, e fica naquele mistério. E ela ficou rindo e disse assim: tá bem, eu vou escutar aquilo que você tem para falar. Aí todo dia eu chego para ela e falo um pouquinho: olha, tu sabe daquela história? E aí ela vai e fala da história dela lá, e eu falo da história da Bíblia conforme o que eu conheço. E fica nisso. Então eu creio que Jesus, quando ele entra, ele transforma. E é assim que Deus fez na vida dessa mulher samaritana. Quando Deus disse assim, quando ela disse: então me dá dessa água. E Deus teve aquela conversa com ela e explicou, e falou sobre. Aí ela olhou para Jesus e disse assim: então como é que eu faço? Eu estou só resumindo, porque senão vai ficar muito longo. Como é que eu faço para a expiação do meu pecado? Eu vou no monte ou eu vou para a casa do Senhor, lá em Jerusalém? Aí ele foi e disse, olhou para ela e disse assim: você sabe que a salvação veio dos judeus. E no monte, não, Deus não recebe a oração. Mas não te preocupes, porque a hora está chegando. E você vai poder, e Deus é Espírito, e busca a adoração em Espírito. Jesus naquela hora, ele diz assim: Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em Espírito e em verdade. E aqui, nós estamos adorando em Espírito e em verdade? Glória a Deus! Nós estamos adorando a Deus somente com palavras ou com os nossos gestos também? Deus procura verdadeiros adoradores. Aqui falamos sobre adoração. Como é que você tem adorado ao Senhor? Você tem pedido graça ao Senhor, pedido para Deus derramar a graça dele sobre a sua vida, a unção, para que você venha adorar cada vez mais, mesmo na dificuldade, mesmo diante dos problemas. Adore ao Senhor. É isso que Deus busca. É a verdadeira adoração. E resumindo aqui a conversa que Jesus teve com a mulher naquele poço, o poço que ela simplesmente ia lá para buscar água, H2O, ela encontrou a fonte de água viva, que era Jesus, ao qual transformou a vida dela. Uma mulher pecadora, uma mulher que olhava e que as pessoas diziam assim: essa não presta para nada, essa não vale nada. E ela mesma tinha, eu acredito que ela tinha vergonha do testemunho dela. E Jesus entrou na vida dela e transformou ela de mulher pecadora, ao qual tinha que buscar água em um horário que ninguém tivesse, para ninguém julgar a vida dela, em uma evangelista. Ela deixou o cântaro dela lá, aos pés do poço, e foi contar para os samaritanos. Glória a Deus! Que o Messias, que o Salvador estava ali. Aquele que todos estavam esperando que viessem, que iam contar para eles como é que eles tinham
a saber se realmente Jesus era o Cristo. E o povo, eu tenho certeza, que o povo foi por curiosidade, para saber se realmente, pelo testemunho dela. E aí vai lá para o versículo, no versículo 39, que diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Está lá no versículo 39 e 40. Quantas vezes as pessoas, eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas vão chegar à casa do Senhor, mas não é por causa de Jesus. É para ver aquilo que você faz na igreja, para saber da sua vida, para saber aquilo que você, o que você tem pregado no altar do Senhor ou na casa do Senhor, é a mesma coisa que você vive lá no mundo. Eu e você não podemos nos vestir uma capa aqui na igreja e outra lá fora. O seu testemunho tem que ser o mesmo, dentro e fora da igreja. Eu não posso ser crente só aqui, pastora. Eu não posso vir para a igreja e dizer sou santa e chegar lá fora, pecar, prostituir, falar do irmão, maldizer do outro. A fonte da nossa boca só pode sair bênção, não pode sair maldição. Na nossa vida, o nosso comportar é o nosso testemunho. As pessoas no nosso trabalho têm que olhar para você e dizer assim, ela é diferente. Tem algo diferente nessa menina aí. Tem algo diferente nesse homem aí. Algo transformou a vida dela. Ela era pecadora, ela falava tudo errado, ela mentia, ela fazia tudo que não presta e hoje ela é diferente. O nosso testemunho tem que ser conforme o que você vive aqui, conforme a palavra do Senhor. A pastora falou sobre fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que acredita que existe. A fé, a pastora também falou que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Como é que você em casa se comporta? Você escuta a palavra do Senhor? Você lê a palavra do Senhor? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem adorado a Deus em casa também? Nós não temos que adorar só aqui em casa. Eu e meu marido temos o costume de louvar em casa. Nos últimos dias temos louvado em casa e diz assim, minha não. Eu, graças a Deus, trabalho muito. Então, quando eu chego em casa já é muito tarde, mas a gente sempre procura uma brechinha durante a semana para estar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Para estar buscando, para estar buscando a presença de Deus. Eu e ele tínhamos o costume de ler a Bíblia todos os dias juntos. Aqui a gente diminuiu isso por conta da divergência de horários, né? Ele acorda em horário, eu acordo em outro, ele dorme em horário, eu durmo em outro. Mas, durante a semana, pelo menos um dia na semana, nós paramos, oramos, nós glorificamos o nome do Senhor, lemos a palavra. Por quê? Porque o meu testemunho e o testemunho dele tem que servir de exemplo para os nossos filhos. Amém. Glória a Deus. Não só para os da rua. O primeiro ministério que temos é o familiar. Desse jeito. Então, eu e ele temos que ser um espelho para os nossos filhos. A minha filha Brenda, ela tem que ver eu orar, ela tem que me ver ler a palavra, ela tem que me ver buscar a presença do Senhor. Muitas vezes cansada, mas ela tem que me ver. Porque se ela não me ver, se ela me ver deitada assistindo Netflix, ela vai fazer o quê? Não vai deitar, a não ser que Deus dê essa graça verdadeira sobre a vida dela e diga, você vai buscar. Porque existe pessoas que têm filhos, os filhos que os pais são todos errados, mas o menino é ali por Deus. Mas normalmente os filhos seguem o que os pais fazem. Não é verdade? Então ela tem que ver. Você tem que ser testemunho.
na sua casa, no seu trabalho. E ali ela foi o testemunho. A mulher samaritana, falando da vida dela, foi testemunho e trouxe os samaritanos para Jesus. E ali Jesus ficou 2 dias falando do amor de Deus. Tenho certeza que muitos creram em Jesus, muitos foram salvos, libertos, muitos foram curados. Você tem ministrado a palavra do Senhor para curar, libertar, salvar? É isso que Deus quer. Eu já estou finalizando. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Eu e você temos que ser usados por Deus para almas serem alcançadas. Nós temos que tirar as almas do inferno para popular no céu. Busquemos enquanto há oportunidade. Deus fala muito sobre oportunidades comigo. Você ainda tem oportunidade. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus, de ler a palavra dele, de ceiar. Hoje é um dia muito importante. Quem sabe não é a última ceia? E como é que está a sua vida? Eu creio em nome de Jesus que todos nós estaremos no céu, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço a oportunidade. Espero verdadeiramente que vocês tenham entendido a palavra do Senhor. Desculpem o nervosismo. É comum para mim ficar nervosa, porque em tudo eu fico nervosa, gente. E imagina pregar a palavra do Senhor. Então eu agradeço, pastor, a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. É só o começo da caminhada. Amém? Foste tocados para ministrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Bom de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Cumprimento o seu irmão na paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, irmãos? Está aqui. Hoje é noite de alegria. Jesus morreu por você. É E você verdade. está aqui dando glória a Ele. Você sabia que você era culpado e Jesus era inocente? É verdade, Jesus. E Ele carregou uma cruz que não era dele, era minha e sua. É verdade, Deus. E o problema não era o peso da cruz da madeira. O problema, pastor, era o peso do pecado, É da verdade. humanidade. É verdade. E nós estamos aqui, Zito, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo.